No coração de Lisboa, sob as luzes quentes de um salão de festas antigo no Bairro Alto, Ana sentiu o ar pesado como um fado não cantado. Era a festa de aposentadoria do pai, Vasco, um homem que construíra um império de imóveis na margem do Tejo, daqueles que moldavam a cidade com tijolos e contratos, mas que, no lar, erguia muros invisíveis. Ana chegara sem ser esperada de verdade, o convite chegara como um eco distante, impresso em papel caro, mas sem uma palavra manuscrita. Ela sabia, não era um gesto, era uma armadilha sutil, como as ruelas estreitas que enganam os turistas. Sentou-se numa mesa afastada, perto das portas da cozinha, onde o cheiro de bacalhau e pastéis de nata se misturava ao riso distante dos convidados. Ali, invisível como uma sombra no sol de meio-dia, ela observava Isabel, a irmã mais velha, brilhar no centro, de vestido vermelho como o vinho do Porto, ao lado do noivo Sebastião, um arquiteto promissor que parecia saído de uma revista de design. Mas quando Isabel ergueu o copo para o brinde, virando-se para Ana com um sorriso falso, e disse em voz alta, e à minha irmã, que sempre foi tão boa em servir, como uma criada fiel, o salão riu, um riso coletivo que ecoou como ondas no Atlântico. Sebastião, rindo também, piscou para Ana e murmurou, olá de novo, chefe. Aquelas palavras cortaram como uma navalha enferrujada, reabrindo feridas que Ana pensara cicatrizadas. Não era só humilhação, era o peso de anos de silêncios, de fotos de família onde seu rosto fora apagado, substituído por um vaso de flores ou um quadro vazio. Mas Ana não reagiu. Ainda não. Ela sorveu o vinho devagar, sentindo o amargo descer como uma promessa de vendetta, daquelas que os portugueses guardam no peito, como os segredos das casas antigas. Os anos de silêncios não eram acidentais. Vasco, o patriarca, sempre vira em Isabel a herdeira perfeita, médica em um hospital prestigiado de Lisboa, fundadora de uma associação de saúde comunitária que angariava fundos em galas chiques. Ana, por outro lado, era a advogada que lutava nos tribunais por inquilinos pobres, defendendo famílias contra despejos ilegais em bairros como Alfama, onde os prédios velhos gemiam sob o peso da gentrificação. Seu trabalho não brilhava em jantares de elite, era sujo, exaustivo, como o fadista que canta até a voz quebrar. Mas fora Ana quem salvara o negócio da família anos antes, redigindo contratos que impediram uma falência durante a crise econômica, quando Vasco apostara alto em projetos no Algarve. Isabel tomara o crédito, apresentando-os como seus em reuniões de conselho, enquanto Ana, ferida pela traição, escolhera o silêncio, um silêncio português, profundo como o oceano, que engole navios inteiros. Agora, na festa, esse silêncio começava a rachar. Ana viu a mãe, Maria, lançar um olhar rápido, daqueles que pedem paciência, como se dissesse, não faças ondas, filha. Mas as ondas já vinham, lentas e inexoráveis, como a maré subindo no Douro. Enquanto o quarteto de jazz tocava uma melodia suave, inspirada em Amália Rodrigues, Ana sentiu o peito apertar. Lembrou-se da infância em Cascais, onde as ondas batiam na praia e Vasco ensinava a Isabel a nadar, enquanto Ana ficava na areia, lendo livros de direito roubados da biblioteca do pai. Tu és a forte, mas ela é a estrela, dissera Maria uma vez, como se fosse um consolo. Mas a força de Ana nascera da dor, a traição de Isabel, que copiara seus ensaios na universidade e os apresentara como próprios, ganhando bolsas que Ana merecia. O silêncio de Vasco, que nunca corrigira, porque a família vem primeiro, e Isabel precisa brilhar. Agora, na mesa isolada, Ana apertou o guardanapo até os nós dos dedos branquearem. Sebastião aproximou-se, fingindo casualidade, mas seus olhos traíam desconforto. Não leves a mal, Ana. Foi só uma piada. Ela olhou para ele, o homem que salvara de uma ruína profissional anos antes, quando ele, como arquiteto iniciante, fora acusado de plágio em um projeto. Ana passara noites em claro, revisando documentos, ligando para contatos no Tribunal de Lisboa, arriscando sua própria licença. Ele devia tudo a ela, mas escolhera Isabel, traindo-a duplamente. Piadas revelam verdades, Sebastião, sussurrou ela, a voz baixa como um sussurro no confessionário. Ele recuou, o rosto pálido, e o ar entre eles carregou-se de uma tensão que prometia explosão. A noite avançava, e o drama se adensava como neblina no Tejo. Isabel subiu ao palco para o discurso, elogiando Vasco como o homem que a moldara, listando conquistas que, em parte, eram roubadas de Ana. A Associação de Saúde usava relatórios jurídicos que Ana redigira, adaptados sem crédito. O salão aplaudiu, mas Ana sentiu a raiva borbulhar, lenta como vinho fermentando. Ela não veio para perdoar, veio para expor. Levantou-se devagar, caminhando pelo salão como uma fantasma em uma casa assombrada. Parou perto de uma parede de fotos, Vasco com políticos locais, Isabel em galas de caridade, mas Ana apagada, como se nunca tivesse existido.
Eles constroem legados sobre areia movediça, pensou ela, recordando o preço de suas escolhas, noites sozinhas, amigos perdidos, uma carreira brilhante mas solitária. Quando Isabel terminou o brinde, Ana aproximou-se do pai, que a ignorou com um aceno vago, como se ela fosse uma estranha. Maria mandou uma mensagem: não estragues tudo, por favor. Mas Ana ignorou, o coração endurecido pela traição acumulada. Sebastião, agora, sussurrou algo para Isabel, e ela riu alto demais, chamando Ana de a ajudante invisível. O riso ecoou, mas Ana sentiu o fogo acender, não era raiva cega, era justiça, daquelas que os portugueses buscam em tribunais ou em fados vingativos. O clímax veio como um trovão no verão lisboeta. Ana pegou uma pasta que trouxera escondida, cheia de documentos, e-mails antigos provando que salvara o Império de Vasco, cópias de processos que Isabel roubara, depoimentos de colegas que confirmavam sua contribuição. Não gritou, colocou a pasta na mesa principal, ao lado do bolo, e disse calmamente: aqui está o legado real, pai. Não o que ela inventou. O salão calou-se, como uma igreja antes da confissão. Sebastião, pressionado pela consciência, aproximou-se e disse em voz alta: Ana salvou-me quando ninguém mais o faria. Ela é a verdadeira chefe. Isabel empalideceu, o sorriso quebrando como porcelana fina. Convidados murmuraram, um professor de Direito da Universidade de Lisboa confirmou, os relatórios dela mudaram leis de habitação em Portugal. Vasco olhou para Ana pela primeira vez, os olhos turvos de arrependimento misturado a orgulho ferido. Maria baixou a cabeça, o silêncio dela agora um peso insuportável. Isabel tentou contra-atacar, sussurrando acusações baixas: ela inveja o meu sucesso, mas as palavras soaram vazias, como um eco em uma rua deserta. Ana não revidou com fúria, deixou a verdade falar, sentindo o alívio amargo da vingança, mas também o custo, laços rompidos para sempre, uma família desfeita como um azulejo rachado. Nos dias seguintes, o eco da noite propagou-se como fofocas no chiado. Ana recebeu convites para palestras em universidades, seu nome apareceu em jornais como a advogada que luta pelos esquecidos. Isabel perdeu posições em conselhos, sua associação enfrentou auditorias, o noivado com Sebastião ruiu sob o peso da verdade revelada. Vasco enviou uma carta seca, sem desculpas, mas Ana a ignorou, escolhendo construir seu próprio caminho, uma clínica jurídica em Porto, onde ajudava imigrantes, longe do glamour falso. Mas o preço da vingança pesava, noites de insomnia, recordando o olhar ferido da mãe, o silêncio do pai que agora ecoava como um castigo. Sebastião ligou uma vez, pedindo perdão, mas Ana desligou, sabendo que algumas traições não se remendam, como um fado que termina em lamento. Ela caminhava pelas ruas de Lisboa ao amanhecer, sentindo o sol aquecer a pele, mas o coração ainda carregava cicatrizes. A vingança não era doce, era salgada como as lágrimas do mar, um lembrete de que, em Portugal, as famílias se quebram devagar, mas o espírito resiliente renasce das ruínas. Ana ergueu a cabeça, pronta para um novo capítulo, onde o silêncio não mais a definia, mas a fortalecia.